Olá, sejam muito bem-vindos, meus queridos, aqui neste meu primeiro vídeo falando sobre um livro aqui no canal do YouTube. Mas antes de começar, eu já quero contar para vocês um pouquinho do como que eu cheguei na leitura desse livro, que eu acho que pode ser que faça sentido para vocês. Então, desde do ano passado, desde o ano retrasado, na verdade, eu venho muito buscando estar mais espiritualizada, ter uma conexão muito mais próxima com Deus. E aí, desde então, comecei a participar de algumas igrejas, fui em igrejas evangélicas, participei de igreja católica. Eu, naturalmente, né, minha família, ela vem da doutrina católica, então era uma igreja que sempre estava presente, né? As missas sempre estavam presentes durante toda a minha vida, mas nessa busca por tentar encontrar, né, essa espiritualidade um pouco maior, eu decidi conhecer outras, mas por fim cheguei à conclusão que é justamente a doutrina católica que faz sentido para mim, que faz sentido para minha vida. E aí foi então que ano passado decidi fazer, na verdade esse ano, decidi me aprofundar muito mais. E numa dessas pesquisas sobre o assunto, sobre a doutrina católica, sobre entender de fato o que é esses ensinamentos, eu acabei chegando, quer dizer, um patrocinado chegou até mim sobre da minha biblioteca católica. E aí foi então que eu decidi em setembro, no último dia de setembro, fazer a assinatura desses box que todo mês chegam diferente. E o primeiro foi este livro aqui, o Catecismo do Padre Pio, que é onde então vou comentar ele com vocês. Não vai ser um comentário muito longo, até porque eu leio, internalizo algumas coisas, outras eu acabo esquecendo, mas de um modo geral vou falar aqui para vocês o que eu mais senti dessa primeira leitura. Serão 12 livros, né? A assinatura é anual, então serão 12 livros que eu vou ler ao longo dos próximos meses, do próximo ano. Quanto tempo vou demorar para ler também não sei. Esse daqui eu terminei em 2 meses, porque também tem outras leituras que estão em andamento. Mas, conforme for lendo, vou vir aqui comentar com vocês. Enfim, bora lá. A primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre esse livro é justamente sobre a palavra catequismo, que para mim, quando a gente vê, né, quando eu vejo a palavra catequismo, a primeira coisa que me vem à cabeça é como se fosse aquela imposição de uma doutrina, né? Tipo, vou catequizar você de alguma forma. E a primeira descoberta para mim desse livro foi justamente o outro significado da palavra catecismo, que está muito mais voltado ao termo instrução oral. A palavra é um termo, né, que deriva do grego catequesis, que significa muito essa parte de instrução oral. Então essa para mim foi a primeira descoberta, né? Então a palavra catecismo aqui, ela vem muito nesse sentido de perguntas e respostas, e não naquela sensação de imposição de uma doutrina. Então para mim foi a primeira desmistificação que eu tive aqui dentro do livro, foi essa palavra. Segundo ponto, né? Quem que é o famoso Padre Pio? Aqui dentro do box a gente recebeu aqui uma fotinha dele com a oração do Padre Pio aqui atrás. Mas quem de fato foi Padre Pio e o que ele tinha de tão especial, né, para ter um livro somente dele? Aqui tem um capítulo especial que conta exclusivamente sobre a vida do Padre Pio. Então, ele nasceu em Pietrelcina, na província de Benevento, lá na Itália, né? Então, desde muito jovem, ele teve uma conexão muito forte com Deus e com a espiritualidade, com essa parte religiosa. Só que ele foi uma pessoa muito doente também, né? Então, ao longo aqui da vida dele, ele tinha uma saúde muito debilitada. Só que o marco principal da vida dele são as chagas, né? O que são essas chagas? As chagas misteriosas, né?
são mistérios de Deus que acabavam acontecendo no corpo dele. Então, se a gente pegar aqui a foto, ele até tem essas luvas pretas usadas, porque o que são essas chagas? São as feridas que Jesus Cristo teve na cruz, quando foi pregado na cruz, e essas mesmas feridas, elas se abriam tanto nas mãos quanto nos pés do padre, e isso era infinitamente doloroso, mas era o que ele tanto pedia também para Deus, de certa forma, essa parte de sofrer o que Jesus Cristo sofreu, e ele teve essas misteriosas chagas aqui, que foi o maior mistério, foi onde por muitas vezes ele foi condenado pela própria Igreja Católica, enfim, ele passou por diversos sofrimentos por carregá-las. Mas um ponto curioso dessas chagas é que, como eram feridas que sempre estavam abertas, eram feridas que não cheiravam mal. E isso ele conta logo aqui no início, né, que foi um dos maiores mistérios, né, justamente isso, que essas feridas, essas chagas, elas não cheiravam mal. Muito pelo contrário, elas exalavam um perfume que dava para sentir a quilômetros de distância, conforme algumas testemunhas contam, né, que conheceram o Padre Pio. Então, de forma bem resumida, né, Padre Pio teve essa proximidade tão grande, essa intimidade tão grande com Deus, e ele foi esse padre que viveu as chagas de Jesus Cristo, e que também, aqui ele não fala tanto, mas se vocês pesquisarem na internet vai ter muito disso também, que ele foi um homem que esteve presente em 2 lugares. Bilocação. Aqui, ó. Ele também, aqui fala, né? Ademais, Padre Pio realizava espantosas viagens fora do corpo, por meio da bilocação. O que é bilocação? No contexto da mística cristã, especialmente segundo relatos da tradição católica, a bilocação é o fenômeno em que uma pessoa, por permissão divina, é vista em 2 lugares distintos ao mesmo tempo, estando fisicamente em um local, mas aparecendo em outro de forma visível, e por vezes interativa. Esse fenômeno é atribuído a alguns santos, como São Francisco de Assis e ao próprio Padre Pio. Então, ele também tinha esse mistério por trás dele, né? Então Deus também permitia que ele tivesse essa bilocação, principalmente para celebrar missas. E o que mais me chama a atenção, né? Então esse livro, ele é muito composto pela visão do que o Padre Pio ensinava. Então não tem a parte ali do contexto histórico da vida dele, mas ele é muito mais voltado sobre a ótica do que Padre Pio via sobre determinados assuntos, e aqui ele traz muito cartas que foram trocadas entre Padre Pio e seus filhos espirituais, trazendo tudo aquilo que ele pensava sobre Deus, Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é a Virgem Maria, quem é Satanás, quem são os anjos, o que é o corpo místico, o que é a oração, o que é a Santa Missa, o que é o sofrimento, a morte, o pecado, quais são as virtudes e os segredos de uma vida harmoniosa. Não vou entrar em detalhes em todos os capítulos, mas vou trazer alguns que me chamaram muito a atenção. E o primeiro deles é o capítulo mais longo que tem, que é sobre quem é Deus, né? E como que era essa relação do padre com Deus. Então ele fala, né, que Deus é Pai, que Deus é caridade. A palavra, né, que Deus significa eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou, eu sou quem eu sou. Ele fala muito do modo como Deus amou os seus filhos e toda a humanidade. Então ele traz aqui um apego muito forte, e ele mostra dentro das palavras o quão profunda é essa relação do padre com Deus. É uma coisa assim que em alguns momentos eu lia, eu pensava muito assim, nossa, isso parece um amor um amor romântico, sabe? Aquele amor de marido e mulher, aquele amor é um amor inexplicável, assim, sabe? É uma coisa que não consigo pôr em palavras até, mas dá para sentir dentro dessa sensibilidade que o Padre Pio falava com os seus filhos espirituais e demonstrava todo esse amor por Deus, que era um amor muito puro,
um amor assim sem medidas, um amor incondicional, que era aquela coisa que de fato alimentava o espírito dele. Então, esse amor, esse apego por Deus foi uma coisa que me chamou bastante atenção dentro do livro, né? Tem algumas frases que eu destaquei justamente, né? O desejo de amar já é amor, pois Deus não está onde não há o desejo do seu amor. Então, tinha uma relação muito forte, assim, entre... Ele tinha uma relação, uma intimidade muito forte com Deus, e o amor que ele sentia por esse Deus, por esse nosso Deus, né, é algo que você consegue sentir nas palavras dele. Muitas vezes você acaba justamente se confundindo, sabe? Será que esse amor não é um amor normal, digamos assim, que a gente conhece? É muito profundo. Então, isso foi uma coisa que me marcou bastante nesse primeiro capítulo de Quem é Deus. Depois a gente entra na parte do quem é Jesus, né? Então, também, em todos os capítulos, você vai ver que ele tem essa forte relação com Deus, com Jesus Cristo, com a Virgem Maria. Mas é uma relação muito genuína e muito forte, aquela relação que não quero por um minuto não ter intimidade com Deus ou com Jesus Cristo. Então, é dá para ver isso dentro das palavras que ele traz, sabe? Bem, bem interessante. Na parte de Jesus Cristo também, ele sempre pede, ele sempre ora, né, para que a gente aprenda a amar a Jesus Cristo, e também ele pede muito no quesito de compartilhar o sofrimento de Jesus Cristo. Então, tanto que ele quer aliviar o sofrimento de Jesus Cristo, fazendo com que ele deseje também todo aquele sofrimento. Acredito que não é à toa esse mistério das chagas, né? Que é Jesus Cristo dividindo tudo aquilo que ele passou no Calvário com o Padre. Outro ponto bastante interessante para mim é o capítulo que fala sobre quem é o Espírito Santo, né? Então ele fala que o Espírito é nossa vida. Quanto mais renunciarmos a nós mesmos, tanto mais o Espírito nos faz seguir. É uma força de amor irresistível que se difunde como um vento que vivifica. Então também ele fala desse Espírito Santo como sendo algo que a gente precisa buscar muito internamente, e é isso que faz com que a gente queira também ter Deus por perto, que faz parte, né, a nossa Trindade Santa, né? Então, ele fala também aqui dos 7 dons do Espírito Santo, que é a sabedoria, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor a Deus. E ele traz nesse quesito também muito do deixar agir o Espírito Santo na nossa vida. Outro ponto, né, que para mim marcou bastante foi ver o relacionamento do padre com a Virgem Maria, que é a mãe de Deus, né? Então também ele sempre fala que em todos os momentos de angústia, de sofrimento, de dor, a Virgem Maria sempre estava com ele. E ele via tanto Jesus Cristo quanto a Virgem Maria do lado dele nesses momentos de sofrimento, nesses momentos de angústias. Ele fala bastante dos desafios que o demônio, né, o Satanás, cria na vida dele, e nesses momentos ele pede muito a Jesus Cristo, a Deus e a Virgem Maria, e ele sente a presença, né, ele vê a presença de Jesus e da Virgem Maria, e nesses momentos de tanto sofrimento que ele acaba passando, e dessas brigas espirituais que ele tem com os demônios, ele vê a força, a presença ali tanto de Jesus Cristo quanto da Virgem Maria, e é isso que faz ele não desistir, não ceder às tentações do demônio. Então, esse relacionamento que ele tem com a Virgem Maria, que é a mãe de Deus, que também é a nossa mãe, ele fala muito forte, dá para ver que é uma relação de muita intimidade. Agora, outro ponto, né, que me chamou bastante atenção também, é a parte de quem são os anjos. Porque é uma coisa que eu não costumo, dentro da minha vida, da minha rotina, né, do dia a dia, é uma coisa que eu não costumo sempre falar, né, ou a gente tá aqui em oração, ou tá pedindo alguma coisa, a primeira coisa que vem, né, é Deus, mas a gente nunca fala com os anjos da guarda, né? E aqui ele fala que os anjos sempre estão conosco, e a gente não pode deixar de pedir também proteção para eles. Então ele reforça o quanto é importante também a gente ter essa conexão, de ter essa relação com
com os nossos anjos da guarda, dentro do nosso dia a dia, na nossa rotina, enfim. E ele fala, né, que o anjo da guarda é nosso amigo, nosso protetor e nosso melhor aliado em tudo. E fica feliz quando lhe pedimos para cuidar de nós, né? Então, além de falar com Jesus, com Deus, para ter esse cuidado na nossa vida, ele fala da importância também da gente estar pedindo essa proteção, estar pedindo esse cuidado, estar pedindo esse guia também para os nossos anjos da guarda. E por fim, o outro capítulo que para mim foi bem importante é a questão o que é a oração, né? Aí ele fala que Deus não se encontra nos livros, mas na oração. Quanto mais rezamos, mais cresce a fé e o encontramos. Rezai com frequência ao longo do dia, assim encontrareis e vereis a Deus. Então ele fala, né, que a gente pode rezar o quanto a gente quer, a gente pode pedir o quanto a gente quer, e Deus fica feliz quando a gente faz esse pedido de oração, quando a gente ora e a gente conversa com Deus, porque é nesse momento em que a gente consegue, de fato, se aproximar e ter esse relacionamento e essa intimidade com Deus. Enfim, trouxe aqui um pouquinho do que eu achei desse livro, de qual foi a visão que eu tive e os pontos que me marcaram, né, apesar de não ficar escrevendo, debruçada 100% lendo, estudando o livro, mas é um livro que me abriu muitos olhos para esses pontos que eu trouxe para vocês aqui, né? No sentido desse amor a Deus, de também falar com a Virgem Maria, de falar com os anjos e de olhar o catequismo, né? O catecismo como uma troca, como um diálogo, como um aprendizado mesmo, né? E não trazer aquele olhar de tipo, nossa, é isso, tem que ser isso e, né? Como se fosse aquela coisa imposta, né, de imposição. Então, para mim, foi muito isso. O que temos agora? Então, finalizamos esse livro. Junto com esse livro também veio esse outro aqui, que é a leitura que eu vou começar, Altar Christi. É um guia. São 4 artigos aqui que falam muito sobre a questão da vida sacerdotal. Mas o livro seguinte, que vai estar no próximo vídeo, é esse daqui que fala sobre o Apocalipse explicado. Será nossa próxima leitura. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado dessa primeiro review desse livro aqui. Se gostarem, por favor, curtam, compartilhem, comentem aqui o que vocês acharam, se o pré-julgamento de vocês em relação a esse livro de fato aconteceu ou não aconteceu com isso que eu expliquei. E nos vemos no próximo. Beijo!